Oi, pessoas lindas e abençoadas. Hoje eu venho, através desse vídeo, responder uma pergunta que tem chegado muito até mim. Como tirar o foco e seguir vivendo? Romanos 12:2 nos diz: E não sede conformados com este mundo, mas sedes transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, uma vez que eu não renovo o meu entendimento, que eu me apego às situações, às frustrações, às dores, eu fico então com a sensação de que eu estou rodando em círculo e eu não estou conseguindo tirar o foco do problema, o foco da minha dificuldade. Então, o maior desafio quando nós estamos em um período de transição é abandonar alguns hábitos, algumas manias. E então a gente precisa nos conhecer, a gente precisa se colocar no foco, tirar o problema do foco e permitir olhar para você mesmo. O que esse problema tem te causado? Quais dores? Quais sensações de medo, de impotência, de insegurança, para que a gente possa então lutar contra nós mesmos, lutar contra as nossas emoções, para que as nossas emoções não venham governar a nossa vida. E uma vez que a gente começa a olhar para nós mesmos e a gente começa a querer nos superar, a gente começa então a tirar do foco o problema, a decepção, a dor, o que você está vivendo. Deixar um pouco de lado e olhar para você mesmo. E ali você vai se conhecendo. Você vai conhecendo os seus limites, você vai conhecendo os seus limites de pensamento, de entendimento, as suas inseguranças, os seus medos, as suas travas. E você começa então uma batalha diária para se superar dia após dia e vencer a você mesmo, para que você não venha viver as suas emoções, para que deixar as suas emoções governar a sua vida. E então, que o seu espírito, o entendimento que você vai ter das coisas de Deus, para que você possa experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a sua vida. Quando a gente começa a se olhar, a se policiar, a compreender os seus defeitos, os seus traumas, as suas dificuldades, os seus limites, a gente começa então a ser tratada, a ser curada, para então começar a experimentar o novo de Deus. Caminhar pela fé é vencer o que te prende. O que te prende? É o medo? É a insegurança? O que te prende? Olha para a situação que você está vivendo e tenta compreender qual o medo, o que está te prendendo nessa situação. Olha para você, começa a vencer os seus medos, os seus limites, os seus traumas. Por que determinada situação te paralisa? Por que determinada situação te prende tanto? E então, quando você começa a olhar para você, a colocar você no foco, a situação, o problema, a frustração vai ficando para um segundo plano. E você começa a se superar, a se conhecer, a se aceitar e então viver algo novo, que é a transformação. Os processos vividos criam em nós estrutura para vivermos o novo. Então a gente precisa viver os processos. E para a gente viver os processos, a gente precisa compreender esses processos. Hoje você está passando por alguma situação que te traz medo, que te traz insegurança, que te traz aflição, que te traz angústia. O que essa situação que você está vivendo tem te trazido? Não permita que essas emoções governem a sua vida, porque essas emoções elas podem te paralisar e você deixar de viver algo novo. Quando a gente tem a capacidade de sonhar algo grandioso para nós, o viver pela fé é acreditar que Deus tem algo ainda maior e muito melhor do que podemos imaginar e do que podemos sonhar. Então, quando a gente tira do nosso foco as nossas dificuldades, os nossos medos, a nossa dor e nos colocamos no nosso foco, a gente consegue ser transformado. Porque
porque a gente vai conhecer as nossas dores, os nossos traumas, as nossas frustrações, as nossas inseguranças, e a gente começa a ser tratada para viver o novo. No nosso secreto. Deus vai nos tratando no nosso secreto, aonde você separa um tempo para estar na presença do Senhor, para se rasgar para o Senhor, para falar: Senhor, eu não sou digna, mas eis-me aqui, me transforma, me restaura, me faz nova criatura. O Senhor sabe tudo que eu tenho vivido, eu não estou suportando, o Senhor sabe dos meus limites, me ajuda. E o Senhor, Ele vai te dando suporte, te consolando, te sustentando para vencer um dia de cada vez. E é no pouquinho, um dia de cada vez, que você vive a trajetória do processo, que você supera o seu processo. Os momentos que mais suportei são os momentos que eu mais vejo os cuidados do Senhor. Quando eu mais suporto, quando eu mais sou desafiada, mais eu olho para trás e falo: Senhor, foi o Senhor que me fez atravessar esse processo. Porque da minha maneira, eu não teria atravessado assim. Da minha maneira, eu poderia ter feito tudo errado. Então a gente vai vendo o cuidado de Deus, o agir de Deus. Mas Deus, Ele é muito educado. Ele não entra sem a nossa permissão. Então a gente precisa decidir ser transformado, decidir fazer diferente, decidir deixar Deus governar, para que a nossa natureza, ela venha sendo diminuída e venha crescendo a vontade de Deus na nossa vida. Então, diante de cada situação, pergunta a Deus: Senhor, como que o Senhor quer que eu me comporte? Como que o Senhor quer que eu faça diante disso tudo que eu estou vivendo? Eu não sei mais, eu já fiz de tal maneira, não deu certo. Tentei de outra forma, não deu certo. Tentei brigando, não deu certo. Então pare e tenta fazer da forma que Deus quer que você faça. Não faça do jeito que você quer fazer. Não faça do jeito que o outro está esperando que você faça. Faça de forma surpreendente. De forma que Deus, quem está te guiando, Deus quem está te direcionando para viver o novo. E cada dia que você vai enfrentando algo e pedindo a Deus que Ele venha te mostrando como superar, como passar por aquela dificuldade, quando a gente olha para trás, a gente consegue ver o cuidado dele em cada processo, em cada momento que você suportar. A gente só chega à próxima estação quando a gente se submete ao processo da estação anterior. Então, como no vídeo anterior que eu postei, há momentos que a gente precisa de poda, há momentos que a gente precisa de adubo, justamente para que a gente venha florescer na nossa próxima estação. Então o inverno ele é necessário, o outono ele é necessário. Começa a compreender os seus processos, para que você venha florescer, para que você venha viver o novo de Deus, para que você venha se conhecer, para que você venha se tornar na sua melhor versão, para que você possa então ser um reflexo de Deus na vida de outras pessoas. Que Deus venha te mostrar que o que hoje você coloca no foco, o que você hoje coloca no pedestal da sua vida, não está sendo Deus, não está sendo Jesus. Então coloca o Senhor no pedestal da sua vida e deixa Ele governar, deixa Ele direcionar os seus passos, as suas decisões e viva pela fé. Viver pela fé é viver sem ver, mas tendo a certeza de que algo vai acontecer. E crer que o que vai acontecer é muito maior e muito melhor do que podemos imaginar, porque é o extraordinário de Deus. Deus abençoe sua vida.